Bora lá continuar a instalação do nosso ambiente. Bem, depois da gente instalar o Java no vídeo anterior e entender como a gente seleciona a versão que nós queremos, agora está na hora de começar a instalar outras ferramentas que poderão nos ajudar durante o desenvolvimento. E a próxima é o Maven. Mas o que é o Maven, né, para quem não conhece? Eu entrei aqui no site do Maven, que é o lugar mais confiável para a gente ler o que significa do próprio time do Maven, né? Eu não vou traduzir aqui do inglês, e caso você queira realmente ver o pé da letra o que está aqui traduzido e você não sabe inglês, porque tem muita gente que não lê as coisas em inglês por não saber inglês. Usa o tradutor, joga isso no tradutor do Google e vê. Mas o que eles estão falando aqui, né? Que antigamente os projetos eles tinham um script chamado Ant, que eu cheguei a usar bastante esse Ant, né? Que era para construir o seu projeto. E eles perceberam que tinha uma diferença entre os projetos. E além disso, as bibliotecas que usavam nos projetos eram colocadas dentro dos versionadores. O que são os versionadores? Onde você salva o código. Você está na sua máquina, você está com o código que você quer salvar em algum lugar, você salva num versionador que fica em outra máquina para outra pessoa pegar ou para você pegar no futuro. E antigamente tinha que salvar todas as bibliotecas juntas, né? Para entender melhor, eu vou tentar explicar o que eu vivenciei na época. Então, como que era no passado? Eu ia começar um programa Java, criava o programa pelo Eclipse, e a primeira coisa é que no Eclipse ele pegava referências da minha máquina. Então, se eu colocasse num diretório específico, se outra pessoa fosse pegar meu projeto, tinha que estar no mesmo diretório, senão ela teria que reconfigurar algumas coisinhas. E aí, durante o meu projeto, eu precisava conectar no banco de dados. Para conectar no banco de dados, eu precisava pegar uma biblioteca de um outro desenvolvedor. O que é uma biblioteca? Imagina que o outro desenvolvedor fez um conjunto de métodos no Java para ajudar a gente a se conectar com o banco de dados. Esse conjunto de biblioteca, quando ele juntou tudo, ele criou uma biblioteca e ela fica no formato jar, que é o formato compilado do Java. E aí eu colocava essa dependência no meu projeto, na hora que eu ia executar, falava assim, ó, está faltando outra dependência. Por quê? Porque esse desenvolvedor que fez um conjunto de programação para se conectar no banco de dados, ele também usou outra biblioteca de outro programador para registrar log. Por quê? Ele não queria refazer tudo de log, do mesmo modo que eu não queria programar as coisas para conectar no banco de dados. Eu só quero usar uma biblioteca que me ajude a pegar a informação do banco de dados e alterar a informação do banco de dados. Então eu peguei a biblioteca de um programador que já fez isso. E esse programador não queria refazer tudo de log, ele usou a biblioteca de outro programador para registrar log. Então, era um conjunto de dependências, né? Então, se eu quisesse usar o banco de dados, eu tinha que achar esse cara, aí eu punha esse cara no meu projeto, dava pau, e aí eu ia atrás porque que deu pau, aí eu via que faltava uma outra dependência porque ele usava outra dependência e assim por diante, né? Aqui são 2, mas isso poderia ser 15 dependências encadeadas, né? E depois que eu achava todas as dependências para que outra pessoa não sofresse também, né? A gente salvava tudo isso dentro do nosso versionador. Agora que eu terminei meu projeto, eu vou salvar lá no servidor. E aí o outro desenvolvedor baixava. Às vezes, se o diretório fosse diferente, ele fazia alguns ajustes, né? Porque dependendo de como você salvava, ficava marcado o diretório e tudo mais, né? Dependendo do que você salvava no versionador. E se você não salvava o projeto, o desenvolvedor tinha que criar toda a referência das bibliotecas, né? A gente vai ver um pouco melhor isso para frente, mas o que é importante você entender? Que eu criava um projeto de uma maneira, né? E para usar uma dependência eu tinha que baixar essas dependências e adicionar no meu projeto manualmente, e eu tinha que descobrir as subdependências que por exemplo, esse desenvolvedor usava ou dependências que são programações de outro desenvolvedor, e eu precisava encontrar tudo isso para conseguir o quê? Só me conectar com o banco de dados. Então, o importante entender aqui é o trabalho que tinha para baixar a biblioteca de outros desenvolvedores para me ajudar no meu projeto. Aí, com o Maven,
primeira coisa, eu crio o projeto já utilizando o Maven. Então ele cria uma receitinha de bolo que fica no post XML, né? E aí, se eu quiser usar o banco de dados, eu coloco uma referência que é cadastrada no repositório do Maven, né? Então, imagina que lá no repositório do Maven, todos os desenvolvedores cadastram aqui o seu projeto, né? Então, o desenvolvedor lá do banco de dados fez a mesma coisa, só que colocou o jarzinho dele, a biblioteca dele, nesse repositório central. E aí, o que eu faço? Eu só faço uma marcação no meu projeto falando assim, ó, eu quero usar esse banco de dados, eu vou usar a biblioteca de tal pessoa, né? E aí o que acontece? O repositório do Maven identifica aonde está essa biblioteca, também identifica as suas subdependências, então ele vê, esse cara usou também o registro de log que outro desenvolvedor fez. E aí ele baixa tudo isso para o meu projeto automaticamente. E qual que é o ganho? O ganho é que assim, se outro desenvolvedor for pegar, eu salvo só no meu repositório a receita de bolo, só a receita de bolo eu salvo no repositório. Quando outro desenvolvedor pegasse, ele fala assim, ó, eu quero configurar minha máquina de acordo com essa receita de bolo. Então aí o Maven lê a receita de bolo, vai lá no Maven Central, pega todas as dependências que eu registrei aqui e salva para o cara no projeto dele. Então eu não preciso mais salvar os jars no meu repositório da minha aplicação. Por quê? Porque o Maven me ajuda a pesquisar esses jars, eu não tenho mais essa dificuldade de ficar encontrando, né? Eu só me preocupo em o quê? Em salvar a receita de bolo, que vocês vão ver mais para frente, e claro, a minha programação. Então, só esses dois vão pro meu repositório. A gente vai ver o Git no caso aqui, né? Como é que ficaria com o GitHub, que vai ser a próxima ferramenta que a gente vai instalar. O importante é só entender que o Maven criou uma maneira única de criar o projeto e uma maneira única de eu registrar as dependências do meu projeto que facilitaram a vida dos desenvolvedores. Existem outras maneiras de se fazer e outras ferramentas que são concorrentes do Maven, né? Mas aqui para o Java a gente vai usar o Maven. Então eu só queria que ficasse bem claro isso. Vocês não precisam entender a fundo sobre o Maven nesse momento, a gente vai entender durante a construção do projeto. Uma vez que nós entendemos a melhoria que o Maven trouxe, vamos partir para instalar o Maven, né? Voltando aqui para o browser, nós vamos em download. Vamos executar o download do binário, que é o binário que a gente precisa. No meu caso, eu já fiz o download aqui. O meu download ficou nessa pastinha, tinha a versão anterior, né? Peguei a versão mais nova, descompactei e ele é parecido com o Java. Ele tem no diretório raiz as pastinhas e tem uma pasta bin onde ficam os binários. Tá certo? Então, até agora eu só fiz isso. Voltando aqui pro browser, a gente vai em Use para entender como é que instala e vai em Install. Aqui, ó, o que ele fala? Ó, é bem simples o processo de instalação. Basta você descompactar e adicionar a pasta bin, onde tem o MVN, no path. Cara, a gente até agora só viu sobre o path, então é nossa obrigação entender o que é o path, e se você não sabe, veja os 3 vídeos anteriores. Além disso, né, ele fala que tem que ter o Java JDK na variável Java Home que nós vimos no vídeo passado. Então assim, eu não precisaria nem explicar como é que põe o binário na nossa variável de ambiente lá. Vocês já nesse ponto já deveriam conseguir sozinhos instalar o Maven, tá? Eu vou fazer por desencargo de consciência, mas vocês já deveriam saber. Venho aqui, pego o diretório onde eu descompactei, aí eu vou aqui no meu variável de ambientes, aí eu clico em Advanced Environments. Aqui na instalação ele não fala para criar um Maven Home, mas eu gosto de criar o Maven Home, porque o meu tá a versão antiga. Eu vou pôr a versão nova. E aí, no path, eu vou adicionar aqui, ó, o meu já tem, ó, Maven Home Bin. Por quê?
O que ele falou na instalação é: coloque o caminho do executável dentro da variável path. Então, vocês já entenderam como é que funciona, né? Não preciso explicar detalhadamente. Então, eu dei aqui o mv home bin. Se a gente entrar na pasta bin aqui, tem o comando mvn, que é o que ele fala lá. Eu vou abrir um prompt só para a gente testar. mvn-version 384, que foi a versão que a gente instalou. Então, acho que agora vocês estão percebendo a importância de ter o domínio da variável path. E aí, por hoje é só. No próximo vídeo vamos instalar mais uma ferramenta que é da mesma maneira. Obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.